Fala galera, mais um caso sobre implantes, aliás, não é sobre implantes, mas sim sobre a prótese sobre os implantes. O caso que a gente vai falar hoje é uma história um pouco complicada, que tem se estendido por bastante tempo e que a gente de alguma forma tentou ajudar essa paciente. O caso em questão é esse aqui. É uma paciente que, quando ri, você, leigo, observa que tem alguma coisa que não está legal e eu vou te dar a dica do que está acontecendo aqui. Bom, primeiro, ali do lado direito você vê que falta um dente. Em cima ela está usando uma prótese, uma dentadura. Ela já tem os implantes ali, mas não foi feita a prótese protocolo, ou seja, aquela prótese parafusada, porque existem alguns problemas ali para ser resolvidos. Então ela está usando essa prótese provisória, uma dentadura que tem um dente quebrado do lado direito. Por que está quebrado? Bom, os dentes, eu já falei isso em outros vários vídeos, eles são feitos para trespassar uns pelos outros. Eles não são feitos para trabalhar de ponta. Quando eles trabalham de ponta, é inevitável que aconteça isso, uma fratura. E existem outros detalhes ali que, à medida que corre o vídeo, a gente vai conversar. O que torna esse sorriso não tão harmônico é um fator chamado síndrome de Kelly, que a gente vai ver um pouco mais para frente também. E o posicionamento dos dentes na prótese. Lembra? Acabei de falar, os dentes têm que trespassar. Esses foram feitos assim. E no tecido mole, ou seja, lábio superior e inferior, existe uma desarmonia. É como se isso aqui tivesse para dentro. Na realidade, está. Então a gente tem que começar o nosso tratamento pensando e orientando o paciente. Olha, prepare-se, haverá uma grande mudança na posição da sua prótese. Você vai ter que se readaptar. E no final a pessoa sim, se readapta e vê isso com muita vantagem a partir do momento que ela se acostuma com aquele nosso novo volume que nós vamos colocar nessa prótese que vem por aí. Linha geral, o sorriso dessa paciente aí, esse não tá legal, isso aqui tá afundado, tem um dente quebrado, os dentes de baixo se sobressaem, isso não é bom, isso não é uma característica que envelhece a pessoa. Tanto essa parte estar para dentro, quanto os dentes inferiores estar destacando. Boa parte desse problema acontece por esta razão, o que nós chamamos em ortodontia de classe 3. Classe 3 são esses pacientes que têm os dentes de cima atrás dos dentes de baixo. A posição correta é esta e não esta. Agora veja, esta situação pode acontecer porque os dentes propriamente ditos estão invertidos ou porque o osso que suporta esses dentes estão invertidos. Ou seja, o osso de cima é mais atrás do que o osso de baixo, então os dentes seguem essa determinação que é dada pela posição dos ossos. Essa paciente em algum momento vai deixar de ser classe 3, ela que é uma classe 3 esquelética, ou seja, que o problema dela é a posição do osso? Não, ela será uma classe 3 para o resto da vida. Porém, nas próteses a gente pode disfarçar ou minimizar esse problema dela. Só para ficar claro, então, o paciente classe 3 é este paciente. Fixe na memória o que eu estou falando. Os dentes superiores não engrenam com os inferiores, eles estão em posição retruída. E a partir disso e da história da própria paciente, a gente precisa de fazer algumas reflexões, algum pensamento. Sabedores saberão o que significa essa estátua, né? E as reflexões que nós temos que fazer são essas aqui. Primeiro assunto da reflexão: perda de dentes e oclusão. A gente ouve falar, inclusive de dentistas, que você está perdendo seus dentes por problemas de gengiva. Pois eu posso garantir para vocês que a maior parte dos dentes que são perdidos nesse tipo de situação não é por conta de problema de gengiva. Vamos pensar, o que segura um dente na posição é o osso e não a gengiva. Então, se existe a perda de um dente, esse dente está tendo um problema com o osso e não com a gengiva. E nestes casos de classe 3, que existe essa mordida cruzada, os dentes não se engrenam, eles não se tocam. E dentes que não se tocam buscam tocar em outros dentes, ou seja, os inferiores vão fazer isso, os superiores vão fazer isso. Ou seja, esses dentes estão literalmente saindo dos seus ossos de base. E é por isso
que ao longo do tempo essas pessoas, esses pacientes acabam perdendo seus dentes. Não é um problema de gengiva, esqueçam esse mito. Mito, aliás, que é muito difundido na própria odontologia. Isso é um problema de oclusão, não é um problema periodontal. A segunda questão pela qual a gente necessita deitar nossos olhos e refletir um pouco, pensar um pouco, é aquilo que nós chamamos de síndrome de Kelly. Eu acabei de falar para vocês que dentes que não se encontram com outros dentes tendem a se movimentar buscando encontrar um outro dente. E é o que acontece na parte inferior. Os dentes da paciente vão fazer este movimento, o movimento de extrusão, de saída. E isso faz com que se destaque no sorriso da paciente os dentes inferiores, ao mesmo tempo que impedem que uma prótese possa baixar o sorriso superior e deixar apresentar os dentes superiores. Então, na prótese dessa paciente, essa prótese provisória, boa parte dos problemas acontecem porque os dentes inferiores extruíram, eles saíram e os superiores não conseguem tampar eles. Isso a gente chama de síndrome de Kelly. Para a síndrome de Kelly, nesses casos, a melhor solução seria remover os dentes inferiores também e fazer os implantes com suas próteses em uma posição corrigida da oclusão dessa paciente. Mas aí entra a história e história da nossa paciente. Bom, é uma paciente que, como muitas vezes acontece, ouviu maravilhas sobre o implante, foi fazer seus implantes com bons profissionais, bons colegas, mas que por falta de exames, por exemplo, a tomografia, que é um exame importantíssimo, principalmente na parte superior para fazer implantes, por falta de tomografia, houve um planejamento deficiente. Se o nosso colega tivesse em mãos a tomografia, ele veria que a paciente não tem osso nessa região e ele não tentaria colocar implantes nela. Você vê ali que em cima tem 4 implantes, mas o ideal seria ter pelo menos mais 2 implantes nessa parte anterior. E foi tentado instalar esses implantes. Tentou instalar a primeira vez, perdeu os implantes porque não tinha osso que sustentasse eles. Propuseram a paciente, vamos fazer de novo. Teve uma infecção, algum problema assim. Fizeram uma segunda cirurgia, perderam de novo os 2 implantes ali da frente. E essa paciente ficou calejada, com vai, volta, sente dor, perdeu, tenta de novo, adia. Isso tudo é muito desgastante. E não é só para o profissional. Isso é desgastante também e especialmente para o paciente que está mergulhado naquela situação. A importância da tomografia é tão grande que eu vou sugerir no final desse vídeo para vocês um vídeo falando sobre a tomografia e implantes, principalmente nessa região. Eu queria que você desse uma olhada. Então, o histórico do nosso paciente diz que não vamos tentar mais nada, vamos tentar sim, de alguma forma, resolver o problema do nosso paciente, devolver para ele um sorriso, tornar a vida dele um pouco mais leve, um pouco mais feliz, dentro das nossas limitações. E essas limitações são, nós temos 4 implantes e vamos tentar, em cima desses implantes, executar uma prótese sobre o implante. Não é o ideal, mas é o que temos por agora. Um quarto problema que nós temos que mencionar é a perpetuação do erro. Talvez a paciente não saiba, não entenda de oclusão tão bem quanto a gente entende, mas ela é capaz de ver que o seu sorriso não está legal, que isso aqui está murcho, que os dentes estão batendo de ponta, que a prótese tem quebrado, ela percebe todos esses problemas. Isso é subliminar, principalmente em mulheres. Elas podem não saber o nome do problema, mas elas sabem que tem algo desarmônico ali. E ela, quando chega pra gente, ela diz, olha, eu quero resolver isso. E ela não sabe o que é ou isso que ela tem que resolver. Então a nossa função, diante de um caso desse, é dentro de nossas condições, fazer o melhor possível para devolver funcionalidade e estética para essa paciente. Eu me lembro de uma frase do Mário Cortella, faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor. Essa não é a frase literal, mas a ideia é essa e realmente essa frase deve ser aplicada no caso da nossa paciente. Vamos seguir dama para entender o que a gente teve que fazer nesse caso, então. Então tá lá, nós temos 4 implantes superiores, é uma situação limitante, mas que nós vamos tentar fazer o nosso melhor
Primeiro passo, fazer a moldagem da paciente. Nessa fotografia, você vai observar que os dentes inferiores da paciente, eles estão extruídos e estão jogados para fora, para o vestibular, o que dificulta muito a nossa ação. E já temos que fixar na memória que a prótese superior que a gente vai fazer deve ser, entre aspas, jogada para fora para poder cobrir e trespassar esses dentes inferiores. E é assim que na fase de modelos de estudo, modelos de laboratório, a gente vai ter uma situação como essa. Que aparentemente não tem nada demais, mas vamos analisar com um pouco mais detalhe. A linha azul que você vê, ela representa a posição que está o osso dessa paciente. O implante é colocado lá atrás, em relação à prótese que vamos fazer. Em termos espaciais, a situação nossa é essa: um osso em verde lá atrás e uma prótese em amarelo aqui na frente. O ideal é que verde e amarelo estivessem bem próximos. Não podemos fazer isso neste caso. Quando a gente olha por cima, então a gente vai ver a linha do osso em verde, a linha da prótese em amarelo e o contorno do rebordo, ou seja, onde o osso da paciente vai estar passando aproximadamente. Então a gente faz essa nossa prótese projetada para anterior, para vestibular, para poder resolver, entre outras coisas, esta situação. Lembra que eu te disse, olha, essa coisa de estar afundado com pouco volume aqui, transmite subliminarmente para as pessoas que esta é uma pessoa envelhecida. Nós precisamos dar volume aqui. Não é apenas uma questão de dente, é uma questão de gente. A gente precisa melhorar a vida dessa pessoa. Não é só a questão de colocar os dentes na posição ideal. E como vocês veem aqui na fotografia, olha, ali em verde é onde está o osso, e em amarelo é onde nós gostaríamos que estivesse esse osso ou que nós vamos projetar a prótese da nossa paciente. E o resultado que a gente vai obter é este, que eu considero um resultado bastante bacana. Eu não sei se você consegue perceber como preenchendo esse volume anterior da paciente, a gente melhora o contorno do rosto dela e realmente apaga um pouco daquela impressão que a gente tem de envelhecimento da paciente. De tal forma que a gente vai chegar no final do nosso tratamento e vai obter um resultado através da compensação da prótese, e aí não tem a ver com a posição dos implantes, tudo isso é corrigido na posição da prótese, um resultado que eu considero bastante bom, agradável, bonito, que melhora a autoestima da paciente e que faz com que ela tenha uma vida melhor. Porque, como eu disse antes para vocês, a questão não é tratar dente, moçada. A questão é tratar a gente. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Peço a você que dê um joinha. Se puder se inscrever no canal para ajudar a gente, eu agradeço muito. E eu espero você no próximo bate-papo da gente, tá bom? Um abração, um beijão para todo mundo. Valeu!